Olá pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, trago aqui uma aula hoje de Power Pivot, né? Dentro do Excel. Essa ferramenta, né, que é muito útil para quem trabalha com análise de dados, precisa criar relatórios, dashboards. Então essa ferramenta do Power Pivot, que nós já temos há alguns anos dentro do Excel, pode nos ajudar bastante nesse sentido. Por exemplo, na hora de importar as bases de dados, relacionar essas bases, né? Gerar os relacionamentos entre elas e depois fazer a parte dessa criação de gráficos, né? Até gráficos dinâmicos, sem a necessidade de tabelas dinâmicas. Então, vou estar mostrando isso nessa aula de hoje, ok? Mas antes de a gente iniciar, né, se você estiver chegando pela primeira vez nesse canal, ou se você já nos conhece, né, e ainda não se inscreveu, cliquem aí no botão de se inscrever, nos ajudem aí, né, a continuar levando o conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, pois a interação de vocês, né, torna nossos conteúdos relevantes, né? Então curtam o nosso vídeo, deixem sugestões, comentários, dúvidas, solicitações, pois dessa forma vocês conseguem aí nos ajudar a tornar o nosso conteúdo dinâmico, né? E sempre atualizado aí, né? De forma a atender aí as necessidades de vocês, né? E com informações que sejam interessantes e relevantes aí para o dia a dia até profissional, ok? Então, conto com a colaboração de vocês e vamos aqui à nossa aula. Então, eu tenho aqui uma planilha onde eu quero criar um relatório, fazer uma análise, porém eu tenho que trazer algumas bases de dados para cá para poder gerar esses gráficos, né? Até aqui sem nenhum segredo para quem já trabalha, né, com Excel, já cria dashboards, já cria alguns painéis, alguns relatórios, né? Que é a questão de importar, né, as bases de dados para dentro do software e aí criar as tabelas dinâmicas, para depois, a partir das tabelas dinâmicas, a gente criar os gráficos dinâmicos. A nossa proposta aqui nessa aula vai ser importar bases de dados, utilizar o Power Pivot para fazer a modelagem, né, o relacionamento entre essas bases de dados e depois, né, gerar os gráficos dinâmicos. Só que com uma diferença, nós já vamos gerar os gráficos dinâmicos diretamente, sem a necessidade de uma tabela dinâmica, né, ou tabelas dinâmicas para cada gráfico, tudo bem? Então, vamos aqui iniciar a nossa parte da nossa aula. Inicialmente, nós vamos importar a nossa tabela principal, que dentro de um conceito de banco de dados, nós chamamos isso de tabela fato, que é a nossa tabela que contém os dados que nós vamos estar utilizando para análise, né? Então seriam os dados principais, os dados de movimentação, no nosso caso aqui do exemplo, dados de vendas. Então nós vamos importar essa base. E para obter bases de dados dentro do Excel, nós vamos vir aqui na guia Dados, Obter Dados. Aqui eu estou usando a versão do Office 365, tá? Então é a versão aí, digamos, mais atualizada até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que vocês, na hora de utilizar, vocês estejam com alguma outra versão, por exemplo, a partir da versão 2016 ali, que aí vocês tenham aqui, além do obter dados, vocês vão ter do lado esquerdo uma outra opção chamada Nova Consulta. Aí vocês vão clicar neste botão de Nova Consulta para vocês entrarem na mesma tela que vai aparecer aqui agora para mim, ok? Então, no caso aqui, quem está com o Office mais atualizado, do 2019 para cá, a gente clica na opção de obter dados, de arquivo. Os arquivos iniciais que a gente vai importar, principalmente a nossa tabela fato, ela está em formato de Excel. Então, eu vou pegar aqui a opção da pasta, né, do Excel, pasta de trabalho. Então, vou clicar aqui, uma pasta de trabalho do Excel. Ele vai se conectar e eu vou ter que localizar a minha base de dados, né, verificar onde que ela está. A minha base de dados está aqui, ó, dentro do documento, na pasta Bases. Eu vou abrir e aí eu tenho a minha base Vendas, que seria a minha tabela fato, a minha tabela principal. As outras a gente já vai usar daqui a pouco. Inclusive essas bases de dados de exemplo que eu estou usando aqui, se vocês quiserem para estar praticando, para estar treinando, eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download desses arquivos e aí poderem praticar, poderem treinar, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, a tabela vendas, importar.
espere ele carregar, ele vai fazer a conexão, né, do Excel desse arquivo com aquela base, ok? Então eu sempre gosto de estar sempre importando, nunca gosto de trabalhar em cima da base original. Observe que ele vai me mostrar várias coisas que eu tenho dentro daquele arquivo. Ele me traz uma tabela, se possivelmente lá estiver formatado como tabela. Me traz a planilha, que é esse segundo ícone. E ele traz essa opção de título, porque provavelmente a tabela lá deve estar congelada, né? A primeira linha deve estar congelada ou configurada para imprimir o título em todas as páginas. Neste caso, eu vou optar em importar a planilha, que seria essa daqui. Então eu vou clicar aqui na opção vendas. E observem que aí eu posso olhar aqui do lado, ó, e verificar se ele carregou todos os dados corretamente, né? Caso houvesse a necessidade, a gente poderia abrir, né, a opção aqui de transformar dados. Ele carregaria a gente para dentro do Power Query, o editor de consultas, para a gente arrumar essa base de dados. Como não é a intuição desse vídeo, eu vou deixar essa parte de correção para uma próxima aula, né? Ou se vocês precisarem fazer transformações de bases de dados, né? Arrumarem dentro do Power Query, nós já temos algumas aulas aí nas nossas playlists de Excel ensinando a fazer algumas transformações, arrumar listas, né? Separar dados aí dentro do Power Query no nosso canal, tá? Só pesquisarem. No nosso caso, a base já está ok, então eu vou vir aqui na seta do botão de carregar. E aí nós temos duas opções aqui, né? Embaixo eu tenho o carregar e o carregar para. Qual que é a diferença desses dois botões, né? A diferença é que o carregar, ele já vai carregar isso direto para dentro do meu Excel e já vai criar uma planilha com todos esses dados. Eu não preciso carregar isso para dentro do Excel gerando uma planilha, porque a gente vai trabalhar, como a ideia é trabalhar com o Power Pivot, o que eu preciso é apenas deixar a base de dados conectada e adicionar ela ao nosso modelo de dados, que é o que vai permitir a gente trabalhar depois aí na sequência no Power Pivot. Então eu vou vir aqui no carregar para. Ele abriu esta janela, aonde eu vou marcar a opção apenas criar conexão e o principal. Eu vou clicar aqui em adicionar estes dados ao modelo de dados. O modelo de dados é o que vai permitir a gente fazer a modelagem, ou seja, gerar os relacionamentos, fazer outras opções dentro do Power Pivot. É o que permite a gente trabalhar com todos esses dados em conjunto na ferramenta do Power Pivot. Então é importante sempre marcar essa opção de adicionar ao modelo de dados. Dou um OK. Aguardo ele fazer a conexão, ele vai abrir o nosso painel aqui do lado direito e aí ele vai dizer se ele já conectou e carregou esses dados ali para o modelo. Ó. Então observem que ele coloca assim, 1059 linhas carregadas. Aí se nós observarmos aqui, ele não carregou nada para cá. Mas aonde que ele carregou? Ele carregou dentro do nosso modelo de dados que a gente vai ver daqui a pouco no Power Pivot. Tudo bem? Então carreguei aqui as minhas informações. Se eu quiser já visualizar esses dados dentro do Power Pivot, eu vou vir aqui na minha guia dados, mesmo que eu já estava, e aí eu clico aqui no botão em ferramenta de dados, aqui no grupo ferramenta de dados, tem o botão do Power Pivot, que ele chama ir para a janela dinâmica de alimentação, que é de alimentação de dados, que é o nosso Power Pivot. Eu vou dar um clique neste botão. Se for a primeira vez que vocês estiverem utilizando o Power Pivot, ele vai abrir essa opção perguntando se você quer ativar esse suplemento de análise de dados. Então você clica no botão de ativar, de habilitar, perdão. Clica no habilitar. Olha lá, ele habilitou e já entrou aqui no Power Pivot para nós. Esse é o ambiente do Power Pivot, onde eu tenho aqui a minha área de dados, que é onde a gente visualiza os dados que nós pedimos para importar, e ele carregou, e embaixo a área de cálculos, que posteriormente em outro vídeo eu vou explicar como é que a gente trabalha com essa área de cálculo, que seria uma área para nós podermos criar medidas, né? Que seriam cálculos específicos utilizando funções DAX, né? Aqui dentro do Excel, especificamente no Power Pivot, ok? Então, ó, eu tenho aqui, né, as minhas colunas, né, com os meus dados, clientes, data, e aí observem que aqui dentro, né, dessa tabela de vendas, que é a nossa tabela fato, a tabela principal, eu tenho o código do vendedor, código do produto,
código do pagamento e os valores. Mas eu não tenho aqui, por exemplo, o nome do vendedor, o nome e a categoria do produto, o número 2, por exemplo, qual é a forma de pagamento do número 2, o número 1, o 3. Eu não tenho especificado, eu só tenho códigos. Por quê? Isso é um conceito que nós temos de normalização de banco de dados, que quando eu tenho informações que eu vou guardar na tabela fato, eu guardo somente os códigos principais, porque através de relacionamento eu posso obter as demais informações de outras tabelas, que nós chamamos de tabelas de dimensão. Então aqui, se eu precisar das informações do vendedor, produto e código para completar a minha análise, ao invés de eu carregar essa tabela e fazer vários PROC-Vs buscando as informações em outras, eu vou fazer relacionamentos, tá? Então nós vamos relacionar as tabelas aqui dentro do Power Pivot, tá? Isso é um conceito bastante útil. Inclusive no nosso canal nós temos uma aula específica, né? Que nós já postamos há um bom tempo, falando sobre relacionamento de tabelas, tá? Mas não dentro do Power Pivot especificamente, né? Usando a ferramenta de relação do Excel. Depois, se vocês quiserem, deem uma pesquisada aí na nossa playlist que vocês vão achar essa aula de relacionamento de tabelas dentro do Excel. Mas voltando aqui, então para que eu possa ter informações completas para poder fazer a minha análise nos gráficos, eu vou ter que trazer informações do vendedor, do produto e das formas de pagamento, né? E isso estão em outras tabelas, em outras bases que eu vou carregar aqui dentro também para facilitar o nosso trabalho. Então eu vou fechar meu Power Pivot aqui por enquanto. Fechei. Ah, e detalhe, observem que agora, depois que a gente entrou a primeira vez e habilitou, ele criou aqui uma guia, ó, chamada Power Pivot. Ele habilitou essa guia, essa barra de ferramentas ali para a gente poder trabalhar e entrar mais rapidamente na ferramenta se precisar, tudo bem? Isso depois que a gente clicou aqui no botão do Power Pivot, né? E habilitamos aí o suplemento, né? Habilitamos o recurso dentro do Excel, que agora já é nativo da ferramenta. Em algumas versões anteriores a gente precisava instalar o Power Pivot. Então agora eu vou importar as outras bases que vão dar suporte à minha tabela de vendas, tá? Que são o que a gente chama de tabelas de dimensão, né? Onde a gente tem os cadastros. Então eu vou vir aqui no obter dados de arquivo do Excel. Vou pegar aqui, primeiramente, ó, eu vou ter que importar todas, mas vou pegar de forma de pagamentos, a base aqui, importar. Espero ele conectar e carregar. Ele carregou aqui a minha tabela, ó. Aqui está ela. Eu vou clicar aqui no botão, né, na setinha do carregar. Carregar para. Deixa ele conectar. E aí eu marco apenas conexão e adicionar ao modelo de dados. Eu não vou carregar nada para dentro do Excel. Eu vou pôr no modelo de dados para que ele carregue para dentro do Power Pivot, ok? Essa é a ideia da nossa aula e a forma como a gente trabalha aí de maneira mais correta, digamos assim, né? Usando a ferramenta do Power Pivot. Então, apenas conexão ao modelo de dados. Dou um OK. Ele vai carregar aqui no meu painel de consultas e conexões. Olha lá, carregou aqui a nossa tabela de dimensão de pagamentos, que é o que vai dar suporte à nossa tabela de vendas posteriormente. Agora eu volto lá no obter dados do arquivo da pasta de trabalho. Vou importar agora a de produtos. Então, importar. O mesmo processo, né? Para qualquer fonte de dados, o formato que tiver. Vou ver aqui, ó. Ele me traz várias informações, categoria 2, produto 1, categoria, produto. Neste caso, eu vou aproveitar e vou importar as duas, a de categorias e a de produtos. Então, vou clicar aqui, ó, selecionar vários itens e eu vou marcar aqui, ó, as planilhas, tá? Não as tabelas, não é esse que tem o ícone azulzinho, vou pegar as planilhas. Então, eu marco a planilha de categoria, ó, ele já está me mostrando que ela está ok. E marco a planilha de produtos, aqui, ó, também está ok. Aí eu vou lá no botão de carregar, carregar para.
ele vai fazer o processo nas duas que eu marquei, tá? Então a gente já vai carregar, ó, tanto a de categoria quanto a de produtos, né? Ele já vai carregar pra gente. Então, ó, nesse caso, como eu marquei duas, vejam que ele já veio até ativado a opção apenas criar conexão e adicionar ao modelo de dados, porque alguém está querendo fazer. Se não tivesse, era só marcar. Dou um OK. E observem que já vai aumentando aqui, ó. A nossa lista ali de tabelas vai aumentando, sendo que a tabela de vendas é a principal e as outras três são as nossas tabelas de dimensão, que vão dar suporte à nossa análise de vendas. E a última base que a gente vai importar, que é a de vendedores, ela é uma lista que está em formato de bloco de notas, em formato de texto, né? Um arquivo de texto. Então eu vou vir aqui no obter dados, de arquivo de texto. Vou pedir um arquivo de texto. Olha lá, vendedores, eu vou dar um clique, importar. Ele vai reconhecer, como é um arquivo de texto, ele vai identificar a origem do arquivo, o delimitador, qual que é o formato, né? E aqui também a partir das 200 linhas de exemplo. Tem outras formas da gente importar isso, que seria outras formas de bases de dados. Por exemplo, eu posso importar de PDF, posso importar da web, a gente até vai fazer daqui a pouco. Se for o caso, a gente pode importar alguma coisa também, né, da web. Eu vou pegar um exemplo aqui. Mas assim, eu posso importar de várias fontes. Ele vai fazer toda a parte de tratamento, transformação. Vai carregar para dentro do Excel. Põe no Power Pivot, no nosso modelo de dados, para que tudo se converse, independente da origem de dados. Em nosso canal, nós também temos várias aulas aí que mostram como importar essas fontes de dados de formas aí diferentes, juntar planilhas. Isso nós temos na nossa base, tá? no nosso vídeo aí no nosso canal. Então, ó, vou vir aqui e vamos supor que eu tenha errado. Eu errei na hora que eu estou importando e sem querer eu cliquei no botão de carregar direto. Vou fazer nessa tabela aqui só para mostrar como é que a gente corrige, ó. Se eu clicar direto no carregar, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma planilha com os dados, como está aqui, mas ele já carregou aqui para dentro. Ah, mas eu não queria isso. O que eu faço para corrigir? Eu posso vir aqui, ó, botão direito, eu excluo essa planilha que ele carregou. Vou ficar aqui com a conexão, mas observem que ele mostra que está conectado, mas não está carregado. Por quê? Se eu excluir a planilha, então os dados ele não carregou para lugar nenhum. Ou seja, esse que está escrito apenas conexão também não está carregado dentro do meu modelo de dados e eu não vou visualizar essa informação lá no Power Pivot, tá? Então eu vou clicar aqui com o botão direito sobre a tabela de vendas, que está escrito apenas conexão, e eu tenho aqui o carregar para, ó. Vou clicar no carregar para. Olha lá, só está a conexão, mas eu vou clicar no adicionar ao modelo de dados, ó. Adicionar estes dados ao modelo de dados, ok. Pronto, ó lá. Ele também já vai conectar aqui no meu modelo de dados. Pronto, conectei. Agora, eu vou importar uma lista, uma última tabela, que vai ser a tabela de estados, que essa está na internet. Então, como é uma lista que está lá na web, então eu vou ter que importar de lá. Eu vou entrar aqui no site, para vocês verem qual é o site que eu vou usar. Então, observem, ó, eu vou usar esse site aqui, ó, www.estadosecapitaisdobrasil.com, que aí eu tenho aqui, ó, a lista de todos os estados, siglas, capitais e regiões. Porque aí se eu precisar fazer uma análise, por exemplo, por região, quanto que eu vendi em cada região, aí eu vou ter essa informação que vai vir daqui. Então, quando eu quero importar algo da web, eu venho aqui, seleciono o link, dou um Ctrl C. Opa, deixa eu pegar o link todo. Ctrl C, copio o endereço da URL, volto para o meu Excel, venho aqui na guia Dados, obter dados de outras fontes da web. Eu vou importar um arquivo que está na internet, da web. Colo a URL aqui, né, do site que contém os dados que eu quero importar. Dou um OK. Aguardo ele fazer a conexão e carregar. Olha lá. Aí ele carregou aqui para mim, ó, estados e capitais do Brasil. Provavelmente é essa tabela que eu vou querer usar.
Vejam que ele carregou aqui para mim, ó, todas as informações. Então eu vou vir aqui na seta, ó. Vou pedir o carregar para, né? Ali embaixo da setinha do carregar. Apenas conexão, adicionar ao modelo de dados. Dou um OK. Espere ele carregar, ó, a tabela também que está na web. E pronto, ó lá. Já carreguei todas as tabelas que eu preciso. A tabela vendas, que é a minha tabela principal, e as outras 5 tabelas, que é o que a gente chama de tabelas de dimensão, que vão dar suporte para a nossa análise. Vão completar os dados, digamos assim, da nossa tabela vendas. Feito isso, agora eu venho aqui no meu... Vou voltar lá no Power Pivot, que a gente já tinha aberto anteriormente, né? Então vou clicar aqui, ó, na guia Power Pivot. Gerenciar, ó, porque aí eu vou gerenciar meu modelo de dados. Então clico aqui no gerenciar. E pronto, ó. Observem que agora, dentro do Power Pivot, eu já tenho, ó, uma guia, né, para cada tabela, ó, com as informações referentes, né, às minhas vendas, né, que aí eu vou utilizar isso para as análises. Só que aí, por si só, da maneira como está, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir utilizar essas informações, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou agora fazer a relação entre essas tabelas. Eu tenho que conectar as tabelas para que eu possa utilizar nas minhas análises. Então, para isso, eu vou vir aqui dentro do Power Pivot, eu vou vir aqui na opção de exibir o diagrama, que aí vai ser o meu diagrama de relacionamento. Para quem trabalha com banco de dados, isso aqui é o que a gente chama de MER, né? Seria o nosso modelo de entidades relacionais ou modelos de entidades e relacionamentos. Eu vou dar um clique, as entidades são as tabelas, né? Vou pedir aqui para exibir o diagrama. Observem que ele vai carregar aqui para mim, ó, todas as minhas tabelas que eu importei. Eu posso abrir aqui, ó, a tabela de vendas. Ele vai pôr por ordem de importação, né? Aí eu posso vir aqui para o lado, ó, aí eu vou ter as outras que estão para cá. Aí eu posso trazer, ó, arrasta elas aqui, ó, pelo título, né? Mais aqui para o lado, para facilitar aí o nosso trabalho, né? Ó, então eu vou arrastar aqui essas informações, tudo bem? Aí eu vou trazer aqui a informação da tabela vendas para cá, né? Aí eu tenho minhas tabelas, posso colocar a tabela vendas no meio, seria a nossa tabela inicial. Vou puxar aqui, né, as informações. E agora eu vou fazer os relacionamentos. E aí, para relacionar, eu tenho que relacionar os campos iguais que possuem a mesma informação e tipo de dados. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, a minha tabela de pagamentos, eu tenho o código do pagamento e o tipo, que é a descrição do pagamento. Eu tenho que relacionar o código do pagamento com o código do pagamento da minha tabela vendas. Mas assim, eu sei que ali na tabela de pagamento eu tenho o código do pagamento, que é número, e na tabela de vendas o código de pagamento número também. Não precisam os nomes estarem escritos iguais. Eu só preciso saber que a informação é a mesma. Então, ó, relacionei. Ele gerou a minha linha. E aí, quando eu paro o mouse em cima, ele mostra qual é o relacionamento que foi feito. Ó. Aí agora eu posso fazer o código do produto com o código do produto da tabela venda. Ó. Código do produto da tabela produtos com o código do produto da tabela vendas. Vou soltar aqui. Tá lá? Relacionei. Tudo bem? Então já relacionei aqui o meu produto. Deixa eu puxar aqui para baixo um pouquinho e trazer o estado para cá, porque a gente também vai relacionar ele daqui a pouco. Então, ó, fiz aqui a minha relação, né, do produto com a tabela vendas. Agora eu tenho o vendedor, então eu posso pegar o código do vendedor da tabela vendedores e puxar até o código do vendedor da tabela vendedor, ó. Aí ele também vai gerar o relacionamento. Observem, né, deixa eu mover, que ele está colocando o número 1 de um lado e o asterisco do outro. Isso significa que eu estou criando um relacionamento de 1 para muitos. Então, ó, de 1 para muitos. Então eu tenho o cadastro uma única vez nas tabelas de dimensão, mas ele se repete várias vezes na tabela vendas, ok? Agora, observe que eu tenho aqui a tabela de categorias. A tabela de categorias, ela não se relaciona diretamente com a tabela de vendas,
mas eu posso relacionar ela com a tabela de produtos. Então eu vou pegar o código da categoria e vou puxar para o código da categoria na tabela produtos, ó. Pronto, ó, já gerei um novo relacionamento, ó. E toda vez que eu paro o mouse em cima, ó, eu confiro, né, para ver se o relacionamento está certo, ó. Ele deixa marcado ali de verde, ele destaca os campos que estão relacionados, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho que relacionar a tabela de estados com a tabela vendas. Aí aqui vem aquele detalhe que eu falei, que nem sempre os nomes vão estar iguais, né? Então, por exemplo, o que eu tenho aqui que é referente ao estado? A UF. E aqui, o que é a UF? A UF é a sigla do estado. Então, observe que na tabela estados, eu não tenho aqui escrito UF, eu tenho escrito sigla. Mas eu sei que são as mesmas informações e estão escritas da mesma forma. Então, eu vou pegar a UF da tabela vendas e vou relacionar com a sigla da tabela estado. Soltei. E pronto, ó. Observem que ele já gerou meu relacionamento. Com todas as tabelas relacionadas, eu evito a necessidade de repente, numa tabela que eu tenha lá no Excel, de forma convencional, como muita gente utiliza, ficar criando PROC-V. Ah, igual PROC-V, o código do vendedor, ponto e vírgula, na tabela de vendedores, ponto e vírgula, a coluna 2, que é a que tem o nome. Aí depois eu faço um PROC-V para o produto, né? E assim sucessivamente, né? Fazendo várias fórmulas. Aqui a gente evitou fazer essas fórmulas, até mesmo porque a gente não carregou os dados lá para dentro. Terminou de fazer o relacionamento aqui, né? Vou até pôr essa aqui do lado, ó. Terminou de fazer o relacionamento, fez essa modelagem, né? Aqui eu volto, né? Se eu quiser, eu peço aqui para exibir dados. Então eu volto no exibir dados e pronto. Eu já tenho, né, o meu modelo de dados aqui, todas as tabelas necessárias relacionadas e conversando entre si. Agora, depois que nós fizemos essa parte de importação, jogamos tudo no modelo de dados aqui no Power Pivot, para criar os gráficos e a tabela dinâmica, fica mais simples. Eu posso, inclusive, criar, né, todos os gráficos dinâmicos diretamente aqui pelo Power Pivot, sem a necessidade de fazer tabelas. Eu venho aqui na opção, ó, aqui, vem no exibir dados, eu venho aqui na opção, ó, tabela dinâmica, eu clico na seta e eu tenho para criar uma tabela dinâmica a partir do modelo de dados, gráfico dinâmico para criar um gráfico só, tabela e gráfico na horizontal, vertical, ou criar apenas gráficos, ó, 2 gráficos horizontais, 2 verticais, 4 gráficos na horizontal, né? 4 gráficos dinâmicos. Eu vou pedir a opção de 4 gráficos para vocês verem como é que vai se comportar lá. Então eu vou pedir aqui, ó, 4 gráficos. Ele vai perguntar onde que eu quero colocar, se numa nova planilha ou na existente. Eu vou clicar aqui na existente, clico no botão aqui do lado, ó, só para poder escolher qual é a célula que eu vou usar. Então ó, eu vou clicar aqui na minha célula, por exemplo, na D3, aqui ó, D3, dou um OK e OK novamente. Olha lá, pronto, ó. Então observem que aqui ó, ele já vai criar 4 gráficos aqui para nós, olha lá, 4 gráficos dinâmicos, para que a gente já possa utilizar e começar a criar as nossas análises, né, com base lá no modelo de dados. E aí para fazer isso, ó, basta vir aqui, se não tiver aberto o painel automaticamente, clique em qualquer gráfico com o botão direito e pede para mostrar a lista de campos. Olha lá, aí ele abre aqui, ó, a nossa lista de campos, né? Eu vou até fechar aqui em cima por enquanto, ó, o painel, só para ficar melhor aqui da gente visualizar, ó. Ele abre aqui, ó, a lista de campos da tabela dinâmica, né, ou do gráfico dinâmico, com as tabelas todas lá do nosso modelo, ó. Então tá tudo disponível. Então se eu quiser, por exemplo, fazer uma análise de quanto eu vendi para cada região do meu país, eu venho aqui nos estados, ó, eu pego o campo região, coloco aqui, ó, arrasto ele até o eixo de categorias
Aí eu vou na minha tabela de vendas, observe que eu estou usando informações de duas tabelas, e isso é possível porque está relacionado, ó. Aí eu venho aqui e pego o meu total. Olha lá, pronto. Observe que eu já tenho então o meu total por regiões. Posso vir aqui do lado, posso fazer, por exemplo, o total por categoria. Eu venho aqui, pego minha categoria, né, o nome da categoria, coloco no eixo e posso pegar aqui o valor, né, das vendas também e colocar aqui do lado, ó. Então aqui eu já tenho um gráfico, né, com o total por categoria. E assim a gente vai fazendo sucessivamente para cada gráfico. Por exemplo, eu quero saber os tipos de pagamento, eu coloco aqui na categoria e vou lá também e posso pegar o meu total de vendas de acordo com o tipo. Quanto que eu recebi, ó, por cada tipo de pagamento, ó lá, no débito, no crédito, débito, dinheiro, Pix. Ah, mas eu não quero os gráficos porque ele só vem de colunas. Então, você pode vir aqui com o botão direito, né, sobre o gráfico, alterar tipo de gráfico e eu posso mudar o gráfico. Eu posso pedir um gráfico de pizza, por exemplo, olha lá. Aí eu já tenho meu gráfico de pizza. Posso vir aqui do lado, fazer outras análises, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer uma análise por vendedor, né? Posso pegar aqui o vendedor, olha lá, coloco o vendedor e analiso também, por exemplo, o faturamento. Ou eu posso fazer aqui o número de pedidos de cada vendedor, quanto cada vendedor vendeu. Então eu pego aqui os meus pedidos, ó, coloco aqui, olha lá. Aí eu tenho soma de pedidos, aí eu não quero somar, clica aqui do lado, vem na opção configurações do campo de valor e pede a opção de contagem, ó. Aí eu mudo, né? Ao invés de ter total, eu tenho a quantidade. Aí seria depois só a parte de formatação, né? Eu posso clicar aqui com o botão direito, ó, sobre esses botões cinzas de cada gráfico e ocultar todos os botões de campo, ó. Aí eu faço isso em todos eles, ó. Botão direito, ocultar todos os botões de campo. Botão direito, ocultar todos os botões de campo. Ocultar todos os botões de campo. Posso tirar o eixo, ó, dou um clique aqui no eixo de valor do lado esquerdo. Deleto. Posso clicar nas linhas de grade aqui no meio, ó, deletar, tirar a legenda. E aí eu também posso fazer isso em todos os gráficos, né? Eu posso ir fazendo isso aqui, ó. Né? Vou limpando, né? Vou deixando meus gráficos, digamos assim, mais apresentáveis, né? Que aí seria questão de formatação, né? Posso mudar aqui, ó, os títulos. Posso pôr faturamento por região. Aí eu vou lá no outro. Faturamento por categorias. E aqui eu posso colocar também, né? Faturamento por forma de pagamento. E esse outro eu posso colocar como número de pedidos por vendedor. Foi a quantidade aí que cada vendedor vendeu. Aí se quiser eu venho no botão de mais e coloco aqui os rótulos de dados para aparecerem os valores aí sobre cada coluna, ó. Vou clicando e peço lá a opção de rótulo de dados, ó. Aí ele vai me dando lá os faturamentos, né? Vai me dando as informações em cima de cada coluna, ok? Então vejam que utilizando essa opção do modelo de dados, eu consigo então fazer essas análises aqui de uma forma bem mais clara. E aí eu também poderia clicar aqui, né? Aí eu venho na minha guia, né? Aqui na guia de gráfico dinâmico, né? Vem aqui na guia gráfico dinâmico, inserir segmentação de dados para deixar isso de forma interativa, né? Meu painel, ó. Aí quando eu abro a inserir a segmentação, eu posso clicar aqui na opção de tudo e ele vai me trazer todas as tabelas.
Veja que eu também posso segmentar todos os gráficos usando opções de qualquer tabela daquelas que nós adicionamos lá no Power Pivot, dentro do modelo de dados. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e eu posso segmentar a minha tabela. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue segmentar. Ó, eu vou segmentar ela por estado, por exemplo. Ó. Eu marco aqui a opção estado, dou um OK. Poderia colocar mais, ó. E aí eu posso trazer aqui para o lado, ó lá, a minha segmentação. Né? Vou até diminuir um pouco aqui o meu zoom, né? Para a gente visualizar um pouco mais aí os gráficos, ó. Aí eu abro aqui meu painel, né? Eu vou ter aqui alguns estados. E aí o legal, quando eu clico, ele vai me mostrar as informações referente àquele estado. Vejam que quando eu cliquei aqui no Amapá, ele me mostrou as vendas, ele falou que o Amapá está na região norte, só que ele mudou só esse gráfico, eu queria que ele mudasse todos. Aí vem aquele detalhe de eu clicar na minha segmentação, venho aqui na guia segmentação, aqui em cima, conexões de relatório. Clique em conexões de relatório e digo para ele conectar todos os meus gráficos, ó. Aí eu conecto todos os gráficos, dou um OK e aí pronto, ó. OK novamente, se ele pedir esse alerta de segurança, né? Ó lá, pronto. Agora quando eu clico no estado, ó, ele já automaticamente filtra toda a nossa tabela, ó. Ó lá. Aí eu consigo ter uma análise por estado, né? E de forma dinâmica. E observem, né, que neste caso eu tenho 4 gráficos dinâmicos com uma segmentação e não tenho nenhuma tabela dinâmica aqui em nenhum outro local. Por quê? Ele está usando as informações que estão lá no nosso modelo de dados no Power Pivot. Caso eu quisesse criar mais gráficos aqui, por exemplo, né, eu quisesse criar mais 2 gráficos aqui do lado, aí eu posso voltar aqui, ó. Venho na guia do Power Pivot, que está ativada, gerenciar, venho aqui no botão de tabela dinâmica, e aí eu posso pedir aqui, por exemplo, 2 gráficos verticais. Olha lá, aí ele vai perguntar onde, como eu já tinha clicado aqui na coluna T, eu posso pôr na existente, OK. Olha lá, aí ele já cria mais 2 gráficos aqui, né, que eu posso estar montando, né, utilizando ali a minha lista de campos, né, ó. Então eu posso vir na lista de campos e aí gerar outros 2 gráficos aqui diferentes ou segmentados aí se eu precisasse, né. Por exemplo, eu poderia ter aqui um gráfico, né, novamente por tipo de pedidos, né, e fazendo lá o meu faturamento, por exemplo, né. Então eu venho nas vendas, né, e pego o meu total, ó, para ter ele detalhado em forma de coluna. E assim a gente poderia ir fazendo aí, né, esses gráficos, tudo bem? Agora, se a sua ideia muitas vezes não é criar gráficos dinâmicos, mas gerar análise só em tabelas, eu posso fazer as tabelas também até de um jeito mais simples. Faz todo aquele processo de importação, adiciona no modelo de dados, né, faz a conexão no modelo de dados, vai lá no Power Pivot, relaciona as tabelas, e aí se precisar só fazer análises, estando aqui dentro do Excel, eu não preciso ficar indo lá no Power Pivot para gerar tabelas dinâmicas pelo aquele botão. Eu posso estar aqui, eu venho na guia inserir, né, venho aqui no inserir, tabela dinâmica do modelo de dados. Eu falo que é do modelo, ó. Falo aqui onde eu quero, se numa nova planilha ou na existente, vou colocar na existente, OK. E pronto, ó. Observem que ele vai abrir aqui para nós, ó, todas as tabelas, né, que nós adicionamos no modelo. Elas sempre vão vir com esse iconezinho amarelo. E aí é só começar a montar a sua tabela. Aí você pode cruzar informações, né, entre os campos. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, a minha categoria de produtos, o nome, colocar na linha, as categorias. Eu venho aqui no estado, né, nos estados, eu posso pegar as regiões e colocar nas colunas. E da minha tabela de vendas eu posso pegar o meu total. E pronto, olha lá, eu já tenho então a minha análise, né, de cada categoria de produtos por região, utilizando aí os nossos dados que foram relacionados, ok? Então, consigo fazer isso de maneira rápida, usando aqui,
né, a nossa parte de modelagem dentro do Power Pivot, ok? Então, pessoal, eu sei que essa aula ficou um pouco longa, né, um pouco mais do que o normal, né, do que de costume, mas é porque é um assunto um pouco mais detalhado. Espero que essa aula tenha sido interessante, seja útil para vocês. Deixem os comentários de vocês aí, sugestões, feedbacks, dúvidas, nos ajudem a continuar levando o conteúdo aí ao maior número de pessoas possíveis e para que o YouTube entenda, né, que o nosso conteúdo é relevante, ok? Esse arquivo, essas bases, elas vão ficar aí na descrição do vídeo, né, para vocês poderem baixar e praticar e refazer usando esses exemplos aqui, tudo bem? Então, pessoal, eu espero aí ter ajudado, esclarecido algumas dúvidas, ter agregado mais conhecimentos aí dessa ferramenta aí do Excel, né, que a gente sempre tem conteúdos, né? Se inscrevam em nosso canal e compartilhem com os amigos aí se possível, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima!